Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Começando mais um vídeo para vocês. O assunto que a gente trouxe hoje é o seguinte: nós vamos falar hoje sobre a história do ser humano mais jovem a ser eletrocutado na cadeira elétrica nos Estados Unidos. A história gira em torno da vida de George Stein Jr. Antes da gente começar no assunto, eu queria pedir para vocês aí curtirem o vídeo, dar um likezinho, não custa nada. Assinar o nosso canal, assinar a notificação, acompanhar a gente no Instagram, no Facebook, que vocês ajudam a página a crescer, o canal a crescer, e mais do que isso, você consome os nossos conteúdos e dá uma força aí pra gente produzir cada vez mais e melhor. Fernandão, roda a vinheta! George Stein Jr. tinha 14 anos de idade, 1,56 m e 40 e poucos quilos. Era um garoto pequeno, mirrado, negro e pobre. E essa mistura nos Estados Unidos do início do século XX vai dar vida a toda essa história que nós viemos trazer para vocês. Bom, vamos lá. Para conseguir entender o que aconteceu com esse garoto e por que ele foi executado na cadeira elétrica, a gente precisa entender primeiro o contexto do que acontecia nos Estados Unidos em 1920, 1921. Primeiro vamos voltar aqui para o século XIX e falar sobre a questão racial nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi um país que recebeu muitos escravizados, principalmente na parte do sul, que era majoritariamente agrária. E esses escravizados trabalhavam ali, né? Eram propriedade de senhores brancos. E passou a surgir um debate muito grande nos Estados Unidos em torno da abolição da escravidão. E todo esse debate, questões econômicas envolvendo o norte que já era industrializado e o sul que ainda era rural e dependia muito da mão de obra escrava, ocorreu uma guerra civil, que nós chamamos de Guerra Civil de Secessão. Ou Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Norte-Americana. Esse é um assunto para um próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso porque é bastante interessante entender essa guerra, para depois, eventualmente, falar sobre racismo, falar sobre a luta dos direitos civis dos negros, até a gente chegar em Malcolm X e Martin Luther King, mas a princípio a gente vai focar nessa história. Então essa Guerra Civil, ela teve como um dos estopins a questão, dos estopins e causa, a questão da abolição da escravidão, do fim da escravidão. E quando o sul dos Estados Unidos, que era escravocrata, perdeu a guerra, foi desenvolvido no sul, nos estados do sul, mas do norte também, mas mais do sul, um ódio racial. Os brancos passaram a ter ódio dos negros e passaram a canalizar esse ódio numa violência. Violência contra os próprios negros. Então os brancos matavam, espancavam, enforcavam. Esses negros do sul dos Estados Unidos passavam por um perrengue terrível. Em 1915, foi lançado, para vocês terem uma ideia, um filme chamado O Nascimento de uma Nação. Esse Nascimento de uma Nação, ele fez tanto sucesso nos Estados Unidos que ele acabou ressuscitando a Ku Klux Klan, que é um grupo racista que muitos de vocês já ouviram falar aí. Esse filme é do D.W. Griffith e ele mostrava o quê? Ele mostrava o sul dos Estados Unidos como um lugar muito bom para morar, muito bom para viver, até que os negros começaram a querer o quê? Liberdade. A querer tomar o lugar dos brancos. E aí estoura a Guerra Civil e ele cria uma imagem, esse filme cria uma imagem de que o negro era animalesco. O negro tinha traços animalescos e o negro era estuprador, era assassino e era um cara que era impossível de ser educado. Presta atenção nisso. Ao longo da história dos Estados Unidos, a gente consegue ver que essa ideia, essa cultura que foi desenvolvida nos Estados Unidos, que todo negro é um potencial estuprador, ou ele pode mexer com uma mulher, ou abusar com uma mulher, você vai ver isso na história dos Estados Unidos inteira. Por exemplo, no Netflix
tem uma série, aquela série lá, Olhos que Condenam. Tem uma série que mostra uns garotos que foram acusados e foram condenados. Mas tem inúmeras histórias durante o século XX dos Estados Unidos em que esses negros foram acusados apenas pelo fato de ser negros, foram acusados de serem estupradores. Sempre tem uma mulher branca envolvida nessa história. Então, houve esse desenvolvimento dessa cultura após o lançamento desse filme, após a geração desse ódio racial. Para você ter uma ideia, esse longa ele chegou a passar na Casa Branca, no governo do Woodrow Wilson. Com o desenvolvimento dessa cultura, desse ódio racial, esse garoto, George Clooney Jr., filho de um serralheiro, morava na cidade de Alcolu, na Carolina do Sul. A Carolina do Sul é um dos estados mais racistas dos Estados Unidos. Em 1944, duas meninas, uma de 8 e 11 anos, foram mortas na cidade onde Steene morava. Essas meninas, elas passaram na casa do Steene para perguntar para a irmã do Steene onde havia flores, uma espécie de flores que elas queriam encontrar. As duas meninas foram atrás dessas flores e apareceram um dia depois disso, mortas, jogadas em uma poça de lama. A polícia e voluntários de todos os lugares da região começaram a caçar o corpo das meninas, encontraram. E elas tinham várias perfurações no crânio, o crânio quebrado. E foram mortas, foram estupradas e mortas com pancadas de ferro na cabeça. O que a polícia fez? Ela foi procurar a trajetória dessas meninas até que elas desapareceram. E descobriram que elas passaram na casa do George Clooney Jr., esse garoto de 14 anos e de 40 e poucos quilos. Logo, o que a polícia fez? Olha, o único negro que cruzou com o caminho dessas meninas, que poderia estuprá-las, poderia matá-las, é esse rapaz, é esse negro de 14 anos de idade. A polícia, a opinião pública, já começou a fritar o rapaz. Pegaram, prenderam ele e levaram para uma cidade vizinha. Ele passou por interrogatório. No interrogatório dele tem várias contradições, coisas que ele não disse, que depois ele disse, coisas que colocaram no inquérito que ele desmentiu depois. Mas enfim, para você ter uma ideia, esse Carolina do Sul era tão racista que no ano, em 1944, quando ocorreu o crime e o George Clooney Jr. foi acusado, 20 negros haviam sido mortos no estado, ou por enforcamento, ou por linchamento, ou por tiro, nas mãos de brancos. Esse garoto foi preso, levado para uma cidade vizinha, e após ele ter sido preso e levado para essa cidade, ele foi julgado em apenas 3 dias e no júri dele só tinha homens brancos. Quer dizer, lógico que ele não iria ser absolvido, era uma questão muito prática, se a gente entender todo o contexto em que o George Clooney Jr. estava envolvido. O advogado que foi nomeado para ele não recorreu, não chamou testemunha, fez uma defesa bem vagabunda, bem chinfrinha, e o George Clooney Jr. foi condenado à cadeira elétrica. Em poucos dias também ele foi executado. Nas pesquisas que nós fizemos, os autores eles descrevem a ida do George Clooney Jr. da prisão até a cadeira elétrica. Ele foi com uma Bíblia debaixo do braço que ele pediu, caminhando. E aí a hora que ele chegou e a família das meninas estavam na frente, colocaram nele lá o capuz, os eletrodos e não conseguiram eletrocutar ele direito, porque a esponja que se colocava na cabeça, ela não estava molhada o suficiente. Tiveram que dar 3 descargas, o moleque estourou. Ele era tão pequeno, tão mirrado, e a cadeira não era feita para um garoto de 14 anos desse tamanho, que tiveram que colocar embaixo dele. Alguns dizem que é uma Bíblia, mas na verdade não colocaram a Bíblia. Não se coloca a Bíblia para um condenado sentar, pessoal. Foi uma lista telefônica que tinha dentro do presídio, do lugar da execução. Eles colocaram essa lista telefônica embaixo dele para a cabeça dele conseguir chegar nos eletrodos para ele ser eletrocutado. E foi eletrocutado, o moleque morreu, né? Mataram ele, pena capital. A galera comemorou, a turma comemorou e tal. O que acontece? Foi muito controverso. 70 anos depois do ocorrido, a Justiça da Carolina do Sul pediu desculpa, pediu perdão à família de George Clooney Jr.
Porque ele, com 40 e poucos quilos e o tamanho que ele era, ele jamais, cientificamente comprovado, conseguiria levantar a barra de ferro do peso que matou as meninas. O peso da barra de ferro que matou as meninas não poderia ser levantado por ele. Era fisicamente impossível. Mas os racistas do Sul não queriam saber disso. O caso do George Cheney Jr. ficou para a história tanto por essa questão terrível de terem condenado ele pela questão racista, mas ele serviu também, a história dele foi resgatada anos depois pelo movimento dos direitos civis dos negros, na luta dos negros por direito nos Estados Unidos. Essa história é bastante interessante, vocês podem conferir um pouco dela, porque o Stephen King e o Frank Darabont, eles meio que se basearam genericamente nessa história do George Cheney Jr. para escrever aquele filme, para fazer aquele filme A Espera de um Milagre. Sabe aquele filme do John Coffey, que ele vai preso, ele tá com as duas meninas lá e acham que ele matou as meninas, e aí ele vai preso, ele vai pra Milha Verde e ele vai ser executado. Tem a cena de um dos caras que é executado que não dá para executar ele na hora, tem que dar outras descargas nele. Então essa história, ela foi meio que usada de pano de fundo para que o Stephen King e o Frank Darabont conseguissem construir esse filme À Espera de um Milagre. Bom, a história é essa. A gente vai deixar um pouquinho mais de detalhes para vocês aí nos comentários. Se a gente esqueceu alguma coisa, a gente pede desculpas. O nosso roteiro a gente achou que estava bem completo. Então, estamos indo nessa de novo. A gente vai tentar fazer um vídeo a cada 15 dias, sempre trazendo uma história interessante para vocês. Forte abraço, tamo junto!